Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua companhia, sua audiência mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é alergia. Vamos falar um pouquinho sobre isso e para debater sobre esse assunto, nós estamos recebendo em formato virtual a doutora Daniela Rigoto Banvart, que é alergista e imunologista aqui de Bauru. Doutora Daniela, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigado vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha especialidade. Muito bem, doutora. Para a gente começar, importante a gente que está, quem está nos assistindo, nos ouvindo, entender o que é alergia, como que se classifica, se denomina uma alergia, doutora? Alergia é uma reação onde o seu corpo entende um alérgeno como uma coisa errada. Então, ele era para ser uma coisa habitual do dia a dia, mas em determinado momento seu corpo entende que aquilo é uma coisa errada e começa a reagir contra aquele alérgeno. Doutora, Então, aí começam as reações. certo. Eu tenho um dado aqui que foi divulgado pelo Estadão, pelo jornal Estadão, que de 2019 a 2022 aumentou consideravelmente a procura de pessoas por tratamentos contra a alergia. O número aqui é de 40%, é um número bastante alto. Eu não sei se a senhora tem no seu consultório esse reflexo também. Houve um aumento nos últimos anos. Ao que a senhora se refere, pode explicar, né? Por que teve esse aumento nos últimos anos com relação à alergia? Olha, eu acredito que sim, a gente consegue palpar isso sim no consultório, e eu acredito que isso seja o reflexo do nosso dia a dia mesmo, entendeu? De como a gente está vivendo hoje. Então, o mundo mais poluído, o mundo com mais concreto, um mundo mais individualizado, talvez, não sei se essa é bem a palavra, mas mais fechado. Eu acredito que tudo isso ajude, porque, ao contrário, então, o contato com a natureza, você ter uma rotina de sono saudável, comer bem, sem ultraprocessados, uma dieta rica em fibras, além de parto vaginal, aleitamento materno, que aí é mais no início da vida, isso tudo ajuda bem a parte imunológica e também favorece aí não ter alergias, né? A senhora falou de vida individualizada, né? A gente saiu recentemente de uma pandemia, uma das piores da história da humanidade. Existe alguma relação desse tempo que a gente ficou muito fechado em casa, que não podia sair, ter contato com outras pessoas e com outras coisas, né, que podem desencadear uma alergia? Isso pode ter contribuído também para o aumento, doutora? Olha, eu acredito que sim, bastante, pelo fato da gente aumentar a higienização de tudo. A gente tem uma teoria na alergia que é a teoria da higiene, que mostra justamente isso, que você viver muito num ambiente extremamente limpo, totalmente higienizado, às vezes colabora para você ter mais alergias, tá? Então, voltando ao que eu falei, né? O contato com a natureza, você brincar com terra, fazer as coisas nesse contato ao ar livre ajuda bastante e não contribui, né, para as doenças alérgicas. Então, eu acredito que nesse período de pandemia a gente se fechou muito, muitas pessoas ficaram isoladas e com muito medo, né, do vírus. Então, a higienização aumentou muito, a lavagem das mãos aumentou muito. Então, isso tudo eu acredito que contribua, sim. Bom, a senhora falou de brincar na terra, ter contato com as coisas. Parece que quando a gente é criança vai aumentando a imunidade. É isso que a gente escuta, né? Ah, deixa brincar que aumenta a imunidade. Então, falando sobre crianças, doutora, como é que a gente consegue identificar quando a criança está com uma alergia crônica, uma reação alérgica? Porque, principalmente os menores, né, não tem aquela condição ainda de poder explicar os sintomas, o que está sentindo, mas o pai e a mãe conseguem notar que tem alguma coisa diferente. Quando é que é um sinal de alerta para procurar um médico, doutora? Ó, tem alguns sinais que são físicos já, que são sinais de alerta. Por exemplo, olheiras, que são sinais visíveis pelos pais, uma prega que se chama dupla prega, bem aqui no olhinho, que é a dupla prega de Denny Morgan, aquele risquinho no nariz, que a gente chama de saudação do alérgico. Isso só olhando para o paciente, a hora que ele entra no meu consultório, eu já consigo perceber. E consigo perceber até se o pai ou a mãe tem algumas características, entendeu? Dessa parte.
Agora tem assim uma diversidade de sintomas, né? Isso vai depender muito de cada doença. Vamos dar exemplo aqui de uma doença que é a mais comum, né? Que é a rinite. Então, assim, se seu filho começa a espirrar muito, começa a coçar o nariz escorre, ele tranca com bastante frequência, tem alguns sintomas no olho junto, o olho também coça, doutor, o ouvido coça, às vezes eu fico vendo ele fungar, à noite ele ronca. Tudo isso é sinal que ele pode ser um paciente alérgico, então tem que procurar o alergista. Da mesma forma, eu tenho uma pele muito seca, ela coça, entendeu? Também é um sinal de que talvez você possa ter dermatite atópica. Eu chio o peito, posso ter asma, entendeu? Então tem vários, depende de cada doença. A gente aí pode ir orientando os pais, né, e enfim, a sociedade como ela deve verificar e procurar, né, a ajuda médica com o alergista. Bom, a rinite é uma das mais comuns, né, doutora? Eu, inclusive, quando era bem mais novo, sofria muito com rinite e quando procurava um médico, falava, não tem cura, você vai ter que conviver com isso. Isso lá atrás, né? Como é que está hoje o tratamento? Existe cura para esses tipos de alergias, principalmente as respiratórias que a senhora citou aí, ou ainda a recomendação é essa, você vai ter que viver com isso, aprender a conviver com a rinite? Ó, a rinite, assim como a conjuntivite alérgica, assim como a asma e como a dermatite atópica, elas são doenças crônicas, tá? Mas, hoje em dia, nós temos várias coisas que podem nos ajudar nas intervenções. Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, ó, nós temos três pilares de tratamento. O primeiro pilar é sempre o controle de ambiente. Então, se você tem um teste positivo para ácaro, e tem sintoma quando entra em contato com ácaro, nós vamos ter que ter um cuidado especial no dia a dia com eles. Então, nós vamos ter que colocar capa no colchão, no travesseiro, evitar carpê, evitar cortina, não varrer a casa com vassoura, sempre passar um pano úmido, entre outros, entendeu? Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o tratamento para você melhorar a inflamação que está ali. Se é no nariz, vamos melhorar essa inflamação que está no nariz. E o último pilar, e não menos importante, é a imunoterapia. A imunoterapia é a única forma de você tentar mudar o curso natural da doença. Então, é o que a gente fala que está mais próximo da cura. Já tem até alguns trabalhos mostrando que tem pacientes que não voltam a ter sintomas, mas a gente ainda não consegue afirmar isso com 100%. Mas em torno de 8 anos, mais ou menos, isso a literatura é bem certinha em mostrar que os pacientes podem ficar sem sintomas. Essa imunoterapia, você pega esse alérgeno que o paciente é positivo, que a gente vê através do teste de alergia, e vê se ele tem sintoma, como eu falei, tendo sintoma, a gente prepara como se fosse uma vacina para ele. O pessoal, na verdade, popularmente, o pessoal conhece como vacina mesmo de alergia, e a gente pode fazer ela através da boca sublingual ou através de pequenas injeções no subcutâneo, tá? Que é a imunoterapia subcutânea. Isso a gente vai ajudando a equilibrar a balança imunológica do paciente. Então, ela tem uma resposta muito alta para a parte alérgica. A gente tenta equilibrar isso para que o paciente possa viver melhor com esses alérgenos e sem ter sintomas todo dia. Eu falei que nas primeiras consultas não tinha saída. Depois, em 2002, doutor, olha, 22 anos, eu tomei essa vacina e realmente passei a conviver muito melhor com a minha rinite. Então, eu imagino que em 22 anos isso já tenha evoluído bastante e os resultados sejam ainda melhores hoje. Então, é recomendável esse tratamento. Agora, existem outros... Pois Pois não. não. Só uma adenda. A imunoterapia subcutânea ela já tem mais de 100 anos, então é uma terapia assim, extremamente consolidada. Que bacana. Agora, existem outros tipos de alergia. Por exemplo, alergia a picadas de inseto. Tem gente que pode levar 100 picadas de abelha, ele vai ficar com dor, tá? Mas tem uma pessoa que leva uma picada de abelha e ela pode até morrer. Isso é real, doutora? Isso também é uma reação alérgica? Isso é real e é muito importante a gente falar sobre isso aqui, tá? Então, existem pacientes, sim, que fazem reações aos insetos que a gente chama que ferroam, né? Os himenópteros. Então, que é abelha, vespa e formiga, basicamente, formiga de fogo. E
esses pacientes que fazem reação, sim, uma picada podem levar eles a um desfecho fatal. Tá? Então, eles podem, a gente não tem como prever quais sintomas esse paciente vai ter. Ele pode ter desde uma reação só de pele, tá? Com urticária, às vezes inchaços, que a gente chama de angioedema, e até mesmo evoluir com anafilaxia, que é uma reação grave com risco de morte, né? Então, esses pacientes, eles precisam ser diagnosticados corretamente, então eles precisam procurar o alergista, porque existe também imunoterapia para essas ferroadas de venenos de inseto. E existe, a gente, no consultório, a gente faz um plano de ação para esse paciente também. Para aquele, por exemplo, um paciente que é ciclista, gosta de andar de bicicleta e tem a reação à abelha. A gente não tem como evitar isso. Às vezes ele pode ser ferroado numa dessas andanças dele aí com a bike. Então ele tem que carregar o kit dele do plano de ação. Vai carregar o plano de ação e quem for com ele de bike tem que estar ciente desse plano de ação. Então, o que vai ser feito se ele tiver urticária, o que vai ser feito se ele tiver estio de peito, qualquer sintoma, e se, quando tem a necessidade da adrenalina, que ele porte adrenalina autoinjetável. Eu não sei se eu posso fazer um adendo aqui, mas assim, a adrenalina autoinjetável é uma coisa que no Brasil ainda não é comercializada. Então, muitos pacientes dependem dela, então, muitos pacientes com alergias alimentares, os pacientes com alergia a ferroadas de inseto, dependem da adrenalina autoinjetável, e hoje em dia a gente tem que importar ela, o que sai um valor muito alto por paciente. E isso dificulta bastante para a gente. A gente tem um projeto agora de lei aí que está tramitando na Câmara, para justamente essa adrenalina autoinjetável que ela seja fornecida pelo SUS, entendeu? Isso acho que seria um ganho importante para os pacientes. Interessante, é um assunto interessante que a gente pode, inclusive, voltar a debater isso, porque é urgente, né? Vidas acabam se perdendo por conta disso. Agora, a senhora tocou até num assunto interessante aí, que é a questão da alergia alimentar também. Já ouvi falar, puxa, um menino comeu camarão, nunca tinha comido, passou mal, quase morreu. Ah, outro comeu carne de porco, nunca tinha comido, quase morreu. Isso também é fato, doutora? Como é que funciona a alergia alimentar? Ó, as alergias alimentares, elas vêm crescendo exponencialmente. Tá? Ainda hoje, as alergias alimentares, a gente fala que os principais alimentos é leite, ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas e nozes, frutos do mar e peixes. Então, esses a gente chama de Big 8, são os 8 principais. A gente tem alguns aí emergentes, como, por exemplo, a banana, que vem crescendo também, que era uma coisa que a gente não via há bem pouco tempo atrás, agora a gente tem visto bastante reação. O gergelim também, que é uma coisa que a gente não via, a gente tem visto com mais frequência agora. Mas, assim, em geral, são aqueles alimentos os mais frequentes. E, como eu disse, ela está crescendo muito. E como ela tem uma diversidade de sintomas, às vezes dificulta um pouco. Então, eu acho, assim, que sempre que você tiver suspeita, o ideal é que procure o alergista mesmo para que ele te oriente se realmente é uma alergia alimentar ou se não é só uma intolerância, entendeu? A gente fala sempre, isso causa bastante dúvida nos pacientes, por exemplo, alergia ao leite e intolerância à lactose, tá? Então, assim, alergia ao leite é que você tem uma reação alérgica mesmo à proteína do leite, tá? A intolerância à lactose eu tenho um problema na degradação do açúcar do leite. Então, falta enzima para degradar esse açúcar, tá? Então, os sintomas da intolerância, eles são sintomas gastrointestinais, basicamente. Então, vão causar desconforto, estufamento, diarreia, às vezes mal-estar, tá? E são dependentes da quantidade que o paciente ingere. Então, se ele ingere pouco e ele tem um pouquinho de enzima, ele vai degradar e não vai ter sintoma nenhum. Agora, se ele ingere bastante, provavelmente ele vai ter problemas. Então, diferente da alergia alimentar, que um pouquinho pode ser fatal. E a gente sempre, desculpa estar me alongando, mas assim, isso é uma coisa muito importante também, porque eu ouço muito aqui no consultório, mas foi só um pouquinho na alergia alimentar pode levar a uma fatalidade. Então, um pouquinho é importante. Então, nunca oferecer para uma criança um alimento sem conversar com os pais, uma criança que você não conhece, entendeu? E não pense que, não, eu posso dar um pouquinho que não vai acontecer nada, que a gente não tem como saber se vem garoa ou tempestade.
tá? Então, assim, às vezes pode ser um sintoma mais tranquilo, mas às vezes pode ser um sintoma fatal. E a Pode ser uma reação fatal. a alergia alimentar, ela também tem tratamento? Alergia alimentar também tem tratamento, tá? Muitas delas, como a do leite, o ovo, são temporárias, elas tendem a melhorar. Então, a gente acredita que até uma idade, por exemplo, o leite, até uns 5 anos, a grande parte dos pacientes já vão estar tolerantes. Por isso, é necessário aí acompanhar com o alergista para que ele entenda a hora de testar esse paciente, de fazer um teste de provocação oral sob supervisão do médico, ou de testar o paciente para uma tolerância parcial, que é quando a gente tenta oferecer os assados e ver se ele tolera, porque isso melhora muito a qualidade de vida do paciente, tá? Então, esse acompanhamento, ele tem que acontecer, assim, de forma regular e a família, nós, médicos, e os ambientes que a criança especialmente estão, né? Por exemplo, a escola, um lugar que ela vá brincar, a casa de um amigo, enfim, tem que estar bem em conformidade, sabendo da situação da criança para que não ocorra nenhum problema. Eu sempre falo que a escola, nesse caso, ela tem um papel fundamental, porque a criança passa uma grande parte lá e eles têm que lidar, né, com essa situação e não deixar que aconteça nada, e deveriam, eu não sei, eu acredito que não são todas as escolas que têm isso, seguir esse plano de ação, saber o plano de ação da criança, saber o que eles têm que fazer em caso de reação, caso aconteça incidentalmente. A senhora citou aí o ovo, né? Algumas vacinas são também, utilizam o ovo para fazer a sua formulação. As pessoas que são intolerantes ou têm, num caso pior, né, alergia ao ovo, também não pode usar as vacinas. Como é que funciona? Ó, a única vacina que tem uma quantidade que a gente considera que pode causar sintomas, né, reações ao paciente alérgico ao ovo é a febre amarela, tá? Então, essa vacina, o ideal é que o paciente converse com o alergista se ele tem reação ao ovo, porque depende muito de cada caso. O tratamento aí, a indicação ou não indicação da vacina vai ser individualizado, porque às vezes, por exemplo, é um paciente com alergia grave, a gente não vai poder fazer a vacina. Mas, olha, ele vai viajar para um lugar ou vai morar agora num lugar onde febre amarela é super presente. Então, a gente vai ter que repensar. Olha, será que não vale a gente tentar fazer essa vacinação de uma forma supervisionada, de uma forma fracionada, entendeu? Isso vai ser uma decisão em conjunto do médico com os pais, tá? E existem casos leves que não teria problema de fazer a vacinação. Muito interessante. Agora, doutora, para a gente finalizar, é, é, logo no começo a gente perguntei para a senhora aqui como é que percebe, né, na criança. Muitas alergias são difíceis, principalmente as alimentares. É só experimentando ali que ela vai conseguir saber se ela tem alguma reação ou não. Mas tem um detalhe que pode ajudar, né, doutora? A alergia, ela é hereditária, ou seja, passa de pai para filho, e isso pode ser um sinal, o pai é alérgico a alguma coisa, ou já foi em algum momento da vida, ele pode transmitir isso para o filho? Ó, as alergias, elas podem ter esse componente, sim, genético, né? Mas a gente hoje em dia pensa, tem alguns números assim, mais ou menos, a mãe é alérgica, a gente entende que mais ou menos entre 50% e 60% de chance do paciente ser alérgico também. Os pais, os dois são alérgicos, em torno de 90% do paciente ser alérgico. Então, é bastante coisa, tá? Mas hoje a gente entende que não é só essa parte genética que influencia, os fatores do meio também são muito importantes, entendeu? É aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Então, se o paciente tem uma história familiar alérgica e vive num ambiente extremamente limpo, longe de germes, longe da natureza, com uso de antibiótico, às vezes frequente, ele vai ter muito mais chance de ter alergias, né, do que aquele paciente que tem uma história genética positiva, mas que consegue lidar com os outros fatores tranquilamente. Os pais moram, às vezes, num lugar onde ele tem acesso à natureza, ele não é uma criança que fica muito doente, que acaba não tomando tanto antibiótico, ele tem uma rotina de sono bem adequada, come só alimentos
que os pais fazem em casa. Então, isso, assim, vai ajudar bastante a ele não ter tantos sintomas alérgicos. Bom, então, resumindo a nossa entrevista aqui, doutora, um detalhe interessante é que a criança passa pelo pediatra, a mulher passa pelo ginecologista, o homem, em um momento da vida, vai ter que passar pelo urologista, mas todos, eu acho que em algum instante da vida devem, né, uma sugestão, procurar também um alergista para fazer ali um check-up, para fazer uma entrevista, para entender se em algum momento ele pode desenvolver algum problema. Não sei se eu estou errado nessa visão, mas eu acho que é uma sugestão, né, doutora? Eu acho que, assim, grande parte dos pacientes vão algum dia, devem, né, algum dia passar pelos alergistas. A única coisa que talvez eu gostaria de frisar aqui é que a gente não tem exames preventivos, tá? Isso eu acho muito importante a gente entender. Então, assim, eu não tenho como, vou coletar as IgEs específicas e aquelas que vierem positivas, eu vou excluir os alimentos do paciente. Não, isso não pode acontecer. Então, assim, a gente só, por isso que é importante a consulta mesmo. Então, assim, se ele tem uma IgE específica positiva, mas ele come e ele tolera, ele vai continuar comendo. Eu sempre falo com os pacientes assim, a gente tem às vezes esse soldadinho lá dentro do nosso corpo, mas a gente às vezes tem um general que controla esse soldadinho. Então ele fala para ele, não reaja, isso é para ser considerado normal. Só que se você fica um tempo grande sem se alimentar daquele alérgeno, né? Por exemplo, eu tenho um exame positivo para leite, mas não tinha sintoma quando eu entrei em contato com leite. Aí fiquei mais de 2 meses em dieta de restrição, eu perco esse general. Ele não tem memória. E aí eu acabo tornando esse paciente alérgico, entende? Então, isso não é bacana. Exames preventivos, eles não servem por causa disso, porque nem sempre um exame positivo vai significar a exclusão de alguma coisa. Então, tem que ser, assim, sempre uma conduta individualizada e a gente verificar cada paciente mesmo. Cada paciente tem a sua história, cada paciente tem é, né, fatos para nos mostrarem aí qual o caminho é melhor seguir. Tá certo, doutora Daniela. Muito obrigado pela sua participação com a gente, em dividir e principalmente orientar a população sobre as alergias. Viu? Muito obrigado e conte sempre com a TV Câmara. Obrigado a vocês, viu, pela oportunidade. Eu estou à disposição sempre que precisarem. Obrigado à doutora Daniela e a você que acompanha essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.